Olá, Elenir Menegaso, do canal Conect Eu Sou. Estamos no mês de maio e nós temos um novo trabalho nos pedindo, fazendo com que a gente chegue às mamães também. Nesse mês de maio, nós somos convidados por algumas escolas a fazer algumas palestras e conversar com as mães a respeito dos maiores probleminhas que as mães encontram pela frente. Essas escolas, elas são de crianças da primeira infância, de 0 a 6 anos, e o que eu gostaria de trazer aqui com vocês, compartilhar com vocês, é as maiores dúvidas, o que vem surgindo nessas palestras. Na verdade, nós fazemos no final uma roda de conversa, para que as mães possam se abrir, para que as mães possam colocar, expor tudo aquilo que elas vêm passando com as crianças. E um dos temas que eu gostaria muito de trazer até vocês é em questão o que está relacionado com a paciência das mães. Algumas estratégias para que a gente possa nos tornar mães pacientes. E você? Você perde a paciência de uma maneira corriqueira com o seu filho, com as suas crianças? Como você lida com a sua raiva? Como você lida com a sua impaciência? Eu sei que, especialmente vivendo nesses tempos de incerteza, os níveis de estresse de todas as pessoas estão definitivamente super exacerbados, aumentado mesmo. Então, a gente precisa pensar que é natural quando a criança, quando o seu filho chega até você e parece que ele está testando a sua paciência. Ou quando a criança muito menorzinha, ela chora muito. Quando essa criança começa a se sentir irritada. Aí nós pensamos em algumas estratégias que podemos usar para que nós possamos nos tornar mães mais pacientes com as crianças, com os bebês, com as crianças menores. Então eu vou compartilhar com vocês o que eu passei para que essas mães pudessem, pelo menos, pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre isso. Então nós temos algumas estratégias, algumas maneiras de chegar ao momento de que nós percebemos que nós estamos para explodir, para sair daquele nosso controle, e é isso que eu gostaria de passar para vocês. É natural a gente se sentir irritado, e também nós podemos esperar nos sentir frustradas como mãe, mas nós podemos encontrar maneiras de lidar positivamente com essa frustração. Então vamos encontrar maneiras de lidar com essas dificuldades da vida sem gritar com as crianças, sem ficar chamando a atenção da criança o tempo todo. E qual seria o que nós poderíamos dizer o primeiro passo? Eu diria que o primeiro passo seria para que a gente conseguisse verificar o nosso pensamento. Porque naturalmente, depois que a gente perde a paciência, que a gente grita com a criança, naturalmente eles começam a chorar. Aí um dia, enquanto eu estava sentada com meu filho chorando, eu cansei de sentir raiva por aquele momento. Então foi por isso que eu consegui levantar algumas situações para conseguir passar para as mães aquilo que foi muito bom para mim. Então eu percebi que eu precisava assumir o controle dos meus pensamentos. Porque quando os meus pensamentos saem do meu controle, é quando a raiva começa a borbulhar na gente e, inevitavelmente, gente, a gritaria começa. E como que eu me paro? Como que eu paro naquele momento
E justamente naquele momento, no calor do momento, na hora que eu percebo que eu vou explodir ou que eu vou sair daquele meu equilíbrio. Então, o primeiro passo é mudar os nossos pensamentos, é reconhecer aquilo que nós estamos pensando. Parece simples, mas quando nós damos um passo para trás e analisarmos o que a gente está pensando, aí sim nós podemos perceber que muitos dos nossos pensamentos, eles são inúteis, eles são irracionais e não tem porquê naquele momento nós estarmos pensando naquilo. Então, quando eu começo a me sentir frustrada ou muito cansada, aí é que eu preciso realmente analisar aquilo que eu estou pensando. Porque aí eu percebo que os meus pensamentos, a maioria deles, são negativos. E por que eles sempre me incomodam? Não pode uma outra pessoa cuidar desse meu pensamento. É eu que preciso cuidar disso. E nesse momento, a gente quer ficar sozinha. E as crianças, elas, naquele momento, elas são irritantes, elas estão irritantes. E, na verdade, esses pensamentos, de tão inúteis que eles são, nós perdemos o poder do agora. O que eu estou pensando agora? Por que eu estou agora dessa maneira? Quando as crianças, elas apertam os nossos botões, nós já estamos num espiral de pensamento descendente. Descendente. O resultado, com certeza, não vai ser bom. Então, ao invés disso, de descender, de ficar mais irritada, de ficar com menos paciência, eu preciso checar os meus pensamentos e dizer para mim mesma, esse momento vai passar. E aí? Esse momento vai passar, mas naquele momento algo está exigindo de nós. Uma situação que está exigindo de nós um comportamento. E aí? Eu costumo dizer que nós precisamos sim impor os nossos limites. Sabe aquela hora que a criança quer comer uma bolachinha, ela quer comer um lanchinho, ela quer comer um pão antes do jantar? Aí é que tá. Muitas vezes eu digo pra mim mesma, ai, como isso é difícil, porque tudo bem se eles são um pouco chorões ou se eles estão irritados ou são irritantes, mas é nessas horas que a nossa paciência é testada, não são eles que estão testando a nossa paciência. Somos nós que estamos nos colocando à prova. Então, ao invés da gente focar no negativo, naqueles pensamentos, quando eles começam a descender, quando eles começam a baixar mesmo a vibração e vir aqueles pensamentos, nossa, eu tô cansada, que dia horrível que eu tive hoje, ainda tenho que fazer o jantar, ainda preciso preparar a lição de casa, ainda tem umas coisas para eu fazer, ainda tem alguma coisa que eu trouxe do trabalho para poder resolver. Então, eu tento parar esse pensamento ruim. A gente precisa tentar reformular a situação. Reformular é sair daquela situação. E aí, o que eu posso fazer agora para trazer um pouco de transformação nesse ambiente que se tornou aqui? Eu estou irritada, a criança vai acabar ficando irritada, então sai daquele foco no negativo, no pensamento ruim, das muitas coisas que a gente precisa fazer e traz para você e para o ambiente que você se encontra momento de alegria. Então pensa assim, o que eu posso pensar agora, o que eu posso fazer agora para trazer um momento de alegria, de calma e sair dessa vibração de impaciência, de irritabilidade. A gente pode também, naquele momento crucial que a gente está vendo que a gente vai perder a paciência, pensar em algumas coisas que a gente é grata naquele momento, porque isso vai ajudar o nosso cérebro passar
para um outro direcionamento de pensamento. Então faz com que nós saiamos da zona de conflito. Então, um exemplo, o que você é grata naquele momento ali que você está vendo que se interioriza, deixa o resto acontecer. Poxa, eu sou tão agradecida, eu sou tão grata porque eu tenho saúde, eu sou tão grata porque o meu filho tem saúde, eu sou tão grata porque eu tenho que fazer um jantar, mas eu tenho coisas para fazer o jantar, eu tenho uma cozinha, eu tenho alimentação ali para poder fazer esse jantar, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, sabe? É isso que a gente tem, filhos saudáveis, isso faz com que a gente passe de um direcionamento de irritabilidade para um outro direcionamento, onde os nossos pensamentos, quando nós estamos irritadas, borbulham para pensamentos mais calmos, mais tranquilos. Então, a paciência, ela é uma habilidade que todos nós queremos ter. Ela é baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando nós podemos suportar situações desagradáveis, situações difíceis e o incômodo de fatores externos, sem perder a calma e a concentração. Então, a paciência, ela tem como base fundamental a tolerância com os erros, tanto os nossos erros, como os erros das crianças, os erros do marido, os erros dos filhos. E se a gente não tiver esse entendimento, a falta desse entendimento diante dessas situações, nos trazem fatos e situações indesejáveis. É isso que a gente precisa parar para pensar. Quando nós estamos num momento de perder a paciência, quando tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que está no externo está nos incomodando, é porque algo dentro de nós não está bem. É isso que nós precisamos pensar. Para não explodir com as crianças, para não se sentir frustrada mais tarde, para não ir dormir falando, poxa, eu tô culpada, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido dessa forma. E isso é que nos traz o equilíbrio emocional. Porque se nós queremos o equilíbrio emocional das nossas crianças, esse equilíbrio emocional precisa partir de nós. Senão, para partir da gente, eles não vão ter o exemplo, eles não vão ter aquilo com que se espelhar. E é isso que eu gostaria de trazer hoje. E no próximo vídeo nós também vamos dar outras estratégias no sentido de evolução pessoal. Como eu posso me comprometer no que se refere à resiliência? Como eu posso passar isso para o meu filho? Então, se esse vídeo foi bom para você, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe, que você dê um like para que possam entender que esse assunto pode chegar para outras mamães e vovós e cuidadoras e professoras e tudo mais. Um beijo no seu coração.